Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre mordomia cristã. E no dia de hoje nós estaremos falando sobre a mordomia da família. Lembrando que as primeiras lições foram o que é mordomia cristã, qual o significado da mordomia, o que significa mordomia no original, que nada mais é que um administrador. Então a primeira lição foi sobre mordomia cristã, a segunda, a mordomia do corpo, e a terceira aula falamos sobre a mordomia da alma e do espírito. E hoje nós estaremos falando sobre a mordomia ou administração da família, que é um tema muito importante para as nossas vidas. Então, o nosso texto, ele se encontra no livro de Josué, no capítulo 24. São duas referências, tanto no livro de Josué quanto no livro de Efésios. No livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitar fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós conhecemos, sempre pegamos um texto aleatório, que normalmente a gente ouve as pessoas falando, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós precisamos ver o contexto desse versículo tão importante, que nada mais é que um serve a deuses feitos pelas mãos humanas, mas Josué ele apregou aqui, ele fala aos filhos de Israel que ele e a casa dele servem ao Senhor. É um Deus não palpável, e sim um Deus onde o seu intelecto está ligado a ele 24 horas por dia. E a outra referência nós encontramos em Efésios, no capítulo 5, no versículo 22 ao 28. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? É uma promessa de Deus para mim, para você, na data de hoje. Porque, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então, às vezes é um cargo ou é um fardo pesado. Hoje você servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Mas o mais interessante é o seguinte, que às vezes a pessoa, para participar de um culto, para a pessoa participar de uma ação social, para a pessoa participar de algo assim que vai santificar a vida dela, ela sempre acha, ou normalmente acha, uma desculpa. E para fazer as coisas, as vontades da carne, o seu eu, muitas das vezes ele prevalece. Então, aqui ele fala isso aos filhos de Israel. Que é melhor para vocês? Servir aos deuses dos amorreus, os deuses de vossos pais, ou servir ao Senhor? Então, a gente sabe que a tendência do ser humano é sempre satisfazer os desejos da carne. Mas o apóstolo Paulo ele fala assim: andai no Espírito. Andai no Espírito, quer dizer, ligado ao Senhor, vigiando, e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, precisamos tomar atento sobre isso. Sobre a mordomia da família. A verdade prática que nós temos hoje é o seguinte: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos
amorosamente zelar por ela. Então, Deus, lá no Jardim do Éden, Ele instituiu lá o homem, Ele criou o homem do pó da terra, já estudamos sobre isso. Ele formou a mulher, a sua adjunta, para auxiliá-lo no que ele precisasse. E, passando os anos, vieram seus filhos. Então, Deus instituiu, a primeira família instituída no planeta Terra, vamos dizer assim, pós-dilúvio ali, o primeiro dilúvio, que a Bíblia fala que, na verdade, existem 2 dilúvios que existiram. 2 dilúvios. O primeiro, que foi a inundação da terra para resfriamento da terra. E, em segundo lugar, teve o dilúvio. O segundo dilúvio foi na época de Noé. Então, depois que a gente terminar os estudos sobre a mordomia, nós faremos uma live explicando sobre isso, os 2 dilúvios que existiram no planeta Terra, tá bom? Então, Deus instituiu a família, que é algo muito importante na nossa vida. Então, em primeiro lugar, na nossa vida, precisamos, está aqui marcadinho, aqui em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque você estando bem com Deus, você estando ligado, você estando online com o Senhor Jesus, com Deus, você tem paz interior. Você tendo paz interior, tendo paz de espírito, você consegue visualizar melhor o âmbito familiar, o âmbito empresarial, o lugar que você trabalha, o lugar que você congrega. Então, nós tendo um relacionamento fiel com Deus, amoroso com Deus, entre pai e filho, criatura e criador, nós teremos essa conexão com Deus. E em segundo lugar, o nosso casamento. A primeira instituição que nós temos que zelar é o nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, é o nosso casamento. Iremos falar hoje sobre isso. Em terceiro lugar, os nossos filhos. E em quarto lugar, o trabalho. O trabalho engloba todas as áreas que nós exercemos a mordomia, tanto em casa, quanto na igreja, quanto em empresa. E então, assim, seu casamento estando bem, tudo se resolve fácil, com mais tranquilidade. Você estando em paz com a sua esposa, com seus filhos, tudo vai bem. Tudo vai bem. Fica mais fácil para você resolver os problemas. E seus filhos, em terceiro lugar, o fruto não cai muito longe da árvore. Tem um ditado que praticamente a gente pode dizer que é verídico. O fruto não cai longe da árvore, longe do pé. Então, assim, você é o espelho do seu pai, ou seguiu durante um tempo o espelho do seu pai. Pode ser que tenha melhorado em algum aspecto, pode ser que tenha piorado. Então, precisamos tomar atento sobre isso. E as coisas vão caminhar. Então, entrando aqui, voltando ao tema, a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja. Primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar por ela. Então, assim, não adianta você fazer o possível e o impossível dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma igreja, dentro de um âmbito espiritual, um clero religioso, e você faltar com a mesma intensidade ou não lutar com a mesma intensidade para obter resultados melhores dentro da sua casa. Então não adianta eu arregaçar as mangas para poder convocar um povo, fazer um movimento para fazer um mutirão de limpeza, de pintura, de evangelismo, e na minha casa eu não ter essa energia, essa vibração igual eu tenho na igreja. Então, assim, precisa ter esse equilíbrio. E mais ainda, iremos falar aqui mais à frente, trabalho. A Bíblia fala que aqueles que não cuidam dos seus é pior que o incrédulo. É pior que o incrédulo.
Então não adianta eu ser um líder religioso, você ser uma líder ou um líder religioso e você faltar com seus familiares. Porque você se iguala a isso que a Bíblia fala. Pior que o descrente, pior que o incrédulo. Então, a família é a nossa primeira instituição criada por Deus. Deus não aprova a solidão. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18. Monogamia e heterossexualidade, o padrão de Deus para o casamento. Gênesis 12, no versículo 3, Abraão, Deus abençoou todas as famílias. Então, através de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Através de um homem chamado Abraão, que pela fé entendeu o seu chamado. Hoje, é muito difícil você ouvir um pregador falar sobre a chamada divina, o condicionamento divino sobre a vida daquela pessoa em relação o que ela deve fazer. Samuel teve a chamada divina. Deus chamou ele pela madrugada e ele não tinha entendimento, mas conversou com Eli e Eli falou para ele assim: quando Deus te chamar, você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chama você, o que você tem falado para Ele? Será que você tem tapado os seus ouvidos? Será que você tem dito não ao chamado que você tem? Chamado pastoral, chamado evangelístico, um chamado abençoador? Que eu tenho aprendido que Jesus tinha os seus discípulos que caminhavam com Ele lado a lado, pau para toda boa obra. Mas tinha aquelas pessoas que investiam no ministério do Senhor Jesus. Tinham as mulheres que traziam presentes, que traziam ofertas. Tinha José de Arimateia, José de Arimateia, que o abençoava financeiramente. Não fala diretamente desse jeito, mas podemos entender que ele era um seguidor de Jesus. Ele abençoava, tanto é que a tumba que o Senhor Jesus ele foi sepultado era de José de Arimateia. Então, se você tem um chamado abençoador e você não o faz, você retém. A Bíblia fala que aquele que retém mais do que é necessário, retém mais do que é necessário, grande é a sua perda. Então, seja um abençoador na obra do Senhor Jesus. Ajude o próximo, faça caridade, isso é bíblico. Faça visita aos orfanatos, às viúvas, às pessoas que têm dificuldade. Quem não cuida da família é pior que o infiel. Essa referência está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Os filhos criados na doutrina e a demonstração do Senhor. Esses filhos que são criados sobre a doutrina, sobre os cuidados, sobre as orientações do Senhor, é muito difícil abandonar os caminhos do Senhor. E mesmo que abandone, quando o velho retorna, isso é o que a Bíblia diz. Então vamos cuidar da nossa casa, da nossa família. Na presente lição, veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus, revelado desde Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo classifica de pior que o infiel. Foi aonde que nós falamos sobre isso. O apóstolo Paulo ele fala isso. Que aquele que não cuida dos seus entes queridos, não dá o suporte devido, a atenção devida, é pior que o descrente. Assim, o propósito desta lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo de sua bênção. E essa referência se encontra em Gênesis, no capítulo 12. Através de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Então, fala para Deus. Quando você levantar pela manhã, olha ao seu espelho pela manhã e fala: você é um abençoado. Você é abençoado. Receba isso em nome de Jesus.
Você é abençoado. Porque o nosso pai na fé, o nosso pai, ele foi abençoado. E hoje você é abençoado. Basta você crer e tomar isso para você. Faça essa afirmação. Você é um abençoado e receba essa afirmação. E trate de viver como um abençoado. Não como um derrotado. Mude a postura sua, a sua postura de falar, a sua postura de caminhar, a sua postura de você orientar as pessoas. Que hoje de manhã, num grupo que eu faço parte, dos instrumentadores cirúrgicos de Curitiba, um colega meu que ele é muito sarrista, né? O Newton. Grande abraço para você, Newton. Ele falava assim, desista, você não vai conseguir. Então, é um emoji que ele mandou, stickers que ele mandou, que estava dizendo isso, desista, você não vai conseguir. Então, eu salvei isso no meu celular. Por quê? Porque é um recado do diabo para você. É um recado do diabo para mim, dizendo para mim desistir porque eu não vou conseguir. Mas tem um recado do Senhor para você também, onde que através de Abraão, todas as famílias, inclusive a sua, a minha, seria abençoada por Deus aqui na terra. Dando continuidade à origem da família, o livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28. Então, quando Deus ele abençoou o homem e a mulher e disse, frutificai, aqui já cai por terra todo o engano da homossexualidade. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Então, como que o homem com o homem irão frutificar? Como que o homem com mulher irá frutificar? Será que vão viver adotando crianças? É lindo, maravilhoso quando uma criança é adotada. Desde que seja por motivos nobres, mas não por algo que Deus condena. Eu tenho colegas homossexuais, mas tenho colegas também que usam drogas. Tenho colegas que você olha, você observa que possivelmente furtam. Por quê? Aquela pessoa que usa droga, já foi falado uma vez em uma live que eu fiz. A pessoa que usa droga, a primeira coisa que ela faz é mentir. Se a pessoa mente, dificilmente ela vai falar a verdade. Então, quando um drogado ele aparece com algo novo, que você olha e vê que ele não tem condições de comprar aquele objeto, teoricamente falando, você já vai deduzir quase 100% de certeza que ele roubou aquilo dali. Então, Deus ama o ladrão, mas não o ato de roubo. Então, aqui em Gênesis 1, no versículo 28, Deus ele abençoa, ele cria o homem e a mulher, e ele fala para o homem e para a mulher, frutificai, dê filhos, enchei a terra, sujeitai as aves dos céus, sujeitai os peixes nos mares. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu a abençoar todas as demais. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Então, quem te abençoa será abençoado. Quem te amaldiçoa automaticamente já está amaldiçoado, porque existe uma promessa na palavra de Deus. Existe essa promessa, aonde que fala isso em Gênesis. Então, precisamos entender que aqueles que têm Deus em seu coração, na sua casa, na sua família, jamais será abalado. Jamais. Terão momentos difíceis, desconfortos, mas Deus sempre dará o escape. Amém? Vamos seguindo aqui. Os princípios que regem o casamento cristão.
Há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. O princípio da monogamia, no plano original de Deus, para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É um texto muito conhecido em rituais, em cerimônias de casamento. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E então, assim, precisamos entender que o homem, a partir do momento que ele casa, ele precisa amadurecer. Ele precisa entender que família agora é ele e a sua esposa. Pai e mãe são parentes, próximos, mas são parentes, não fazem parte da família, diretamente falando. O homem quando casa, a mulher quando casa com o homem, ele ali ele está planejando criar a sua família. Ele quer criar, ele quer fazer, desenvolver a sua família. Mas infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia, que se encontra em Gênesis capítulo 4, no versículo 19. Vamos ver aqui. 4:19. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, através da queda do homem, através da desobediência do homem, o homem precisa ralar, sentir dor, sentir calo, fadiga no corpo. Antigamente o homem, Adão, principalmente Adão, se você olhar lá, ele era, já foi falado sobre isso, ele era o administrador do Jardim do Éden, ele era o mordomo maior, ele era o chefão ali, responsável. Todo dia, no final da tarde, Deus vinha tratar com ele, vinha ter um contato com ele, conversar com ele. Tanto é que no dia que ele pecou, Deus falou assim: Adão, aonde você está? E Adão responde: eu me escondi porque eu estava com vergonha, porque eu estava nu. Então, no suor do seu rosto comerás, feliz será e tudo irá bem. Então, o homem sempre trabalhou. Adão sempre trabalhou enquanto ele estava no jardim. Só que ele não sentia dor, ele não sentia cansaço, fadiga. Ele trabalhava, ele era lavrador, ele cuidava da terra, cuidava dos animais. Mas com a queda, infelizmente, aconteceu isso. Daquilo que não era para sentir dor, começou a sentir dor. Naquilo que ele não sentia cansaço, ele começou a sentir. A mulher começou a ter dores de parto. Mulher não era para ter dor na hora do parto. Era para ter a gestação tranquila, saudável. De repente o neném sair tranquilamente, sem haver morte, sem haver doença alguma. Mas pela desobediência. Já notou que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, temos uma perda? Não é porque Deus pune, é nós mesmos que nos punimos. Precisamos ficar atento nas direções, nas diretrizes que o Senhor quer que você e eu caminhamos. Vamos aqui mais à frente. O princípio da heterossexualidade nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, homem e mulher, unidos para sempre sobre as bênçãos divinas. Em Gênesis 2, no capítulo 2, no versículo 24, estabelece o princípio da monogâmico e heterossexual. O texto identifica o homem que deixa
a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher. Então a gente já comentou sobre isso. Comentamos sobre isso. No momento em que você casa, você deixa pai e mãe, você vai se unir à sua mulher, você vai unir-se ao seu esposo e você vai constituir família. Pai e mãe se tornam parentes próximos. Então, quando você toma essa responsabilidade e entende isso, procura ser um mordomo fiel no seu casamento, na sua família, tudo vai bem. Tudo vai bem. Quando você ouve a sua mulher, quando você ouve o seu marido, vocês se entendem, entram num consenso, tudo vai bem. Abrindo aspas aqui, sobre família. Todas as vezes que você for convidado para ser padrinho de casamento ou madrinha de casamento, você tem que ter em mente o seguinte: seja bem-vinda, querida, Deus abençoe a sua casa. Toda vez que você for convidado para ser padrinho ou madrinha de casamento, entenda, você não é um padrinho, apenas um padrinho, apenas uma madrinha. Você é uma testemunha daquela cerimônia estabelecida, abençoada por Deus. E o papel do padrinho não é apenas dar presente, não é apenas estar presente ali na igreja, sendo uma testemunha daquele casal. O papel importante dos padrinhos é o seguinte: todas as vezes que o noivo, que a noiva, que são os novos casados ali, recém-casados, tiverem dificuldades, eles cheguem até você. Tenham você como referência para poder se abrir, contar os problemas que está tendo ali no início do casamento, aquela adaptação, porque são duas cabeças diferentes, dois tipos de criações diferentes, então dá conflito no início do casamento. Eu tive há 20 anos atrás. Então, hoje o entendimento que eu tenho e eu passo para você é o seguinte: tem dificuldade? Sente com o seu padrinho, com a sua madrinha, converse, explique o que está acontecendo. Eles estão ali para abençoar vocês. Esse é o papel maior do padrinho e da madrinha, da testemunha e da testemunha do seu casamento. Amém? Fecha aspas. Vamos voltar aqui para a lição. A igreja local deve incentivar a mordomia da família, a administração da família, de forma constante e efetiva. Quer dizer, a igreja, ela tem que falar da família. Ela tem que dar instrução àquele pregador, o dirigente, a pessoa que vai estar levando a palavra de Deus, é a obrigação da parte de Deus tratar sobre a família. Porque a primeira instituição feita, dirigida por Deus aqui na terra é a família. O resto é consequência da família. Então, é importante citar isso. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem: Deus, igreja, esposa, filhos, o qual o equívoco dessa ordem de prioridades. Então, assim, primeiro, Deus, tá certo. Segundo, a igreja, já é errado. Lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei sobre as prioridades corretas? Seria relacionamento com Deus, que daí traz paz de espírito. O seu casamento, porque você estando bem com Deus, estando bem em casa, tudo se resolve mais fácil, com tranquilidade. Em terceiro lugar, seus filhos. O fruto não caiu longe da árvore. De bons exemplos. E o quarto lugar, seu trabalho. Aqui entra a igreja. Então tem líderes espirituais que estão colocando o quarto lugar, que é o seu trabalho, que isso refere-se também à igreja, e em segundo lugar. E o segundo lugar, que é o seu casamento, está lá em quinto, sexto, sétimo, 10º lugar. É um perigo isso. Por isso que existem muitos casamentos falidos. Sem amor, empurrando com a barriga,
desilusões, traições, infinidades de coisas que, mesmo o homem amando a mulher, toma atitudes erradas. Mesmo a mulher amando o homem, tomam atitudes erradas justamente por causa disso. Quando nós trocamos as ordens, não podemos trocar as ordens. Deus, casamento, filhos, igreja, que é o trabalho. Beleza? E também eu coloquei aqui, que é interessante, no trabalho aqui para mim não esquecer, ó, que é o quarto lugar, eu coloquei aqui, ó, seu trabalho. Entra igreja, que seria ação social, em geral, doações, etc. Mas também entra o seu trabalho físico, onde você ganha o seu ganha-pão. Porque às vezes você levanta cedo, vai para o trabalho, faz hora extra, você não tem tempo para aproveitar o seu bem maior. Valeu. Tá dormindo. Acabou de vir da casa de um coleguinha, foi passear lá, dormiu lá, então ele está cansado. E ele é muito apegado a mim. Aí ele está descansando um pouquinho. Então assim, você levanta cedo, você vai para o seu trabalho, daí você acaba fazendo hora extra, fica até mais tarde, vem para casa pela noite, encontra seu filho dormindo, às vezes nem te vê, às vezes encontra sua esposa te esperando, às vezes ela já está dormindo também. Então tem que se programar. Precisamos trabalhar. Eu trabalho à noite. E volto para casa, às vezes vou direto para um segundo trabalho, que eu também trabalho no hospital. Então, minha vida é corrida, mas eu tenho que tirar um tempo. Eu tenho que tirar um tempo para minha família. Eu preciso tirar um tempo para os meus filhos. Daqui a pouco vem o Mateus, que está vindo do quartel. Então, tem que se programar. Porque o bem maior não adianta eu ir para a igreja, preparar uma palavra linda, maravilhosa, ir bem na igreja, ir bem lá no encargo que eu tenho, ir bem lá na empresa que eu trabalho, sendo que em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, eu não dou a mesma atenção. Então fica ligado aí, fica ligado. Não saia do vídeo, porque você vai ser mais abençoado ainda. Amém? Vamos continuar aqui. Até mesmo os pastores que priorizam a seguinte ordem: Deus, igreja, esposa, filhos, o qual as prioridades são errôneas. Biblicamente falando, o crente deve priorizar primeiramente a Deus, que daí entra já a sua vida, né, a sua vida pessoal, o seu cônjuge, seus filhos e a igreja local. Então precisamos entender isso. Ora, alguém poderá indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino dos céus, o reino de Deus? Se encontra lá em Mateus capítulo 6, no versículo 6. Mateus capítulo 6, no versículo 33. Sim, é verdade. Precisamos priorizar o reino de Deus. Só que assim, entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para lidar a igreja de Cristo. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Então, nessa carta do apóstolo Paulo para o seu filho na fé Timóteo, ele vai falar assim, que aqueles que não governam bem a sua casa, eles não são aptos para governar a casa de Deus. Instituição para os presbíteros da igreja local, para os pastores, para aquelas pessoas que estão dirigindo. Se eu não souber governar bem a minha casa, como que eu vou governar a casa de Deus? Se eu não consigo orientar os meus filhos, como que eu vou orientar as pessoas na igreja? Como que eu vou orientar as pessoas lá no meu trabalho, onde tem muitas pessoas com problemas pessoais, problemas emocionais, psicossomáticas, pessoas com um monte de problemas?
sendo que a minha casa, a minha família está virada do avesso. Minha culpa, por minha culpa. Então, mas isso não pode calar. Quando a pessoa ela tem uma comunhão com Deus, ela procura ser um bom esposo, ela procura ser uma boa esposa, e o seu cônjuge não quer devolver, não quer, como que eu posso dizer assim, me fugiu agora a palavra, mas quando você dá algo para a pessoa e a pessoa ela retribui isso para você, ela não quer retribuir com o mesmo carinho, a mesma atenção para você, faça o seu melhor. Procure fazer. Aí é outro lado da moeda. Você está fazendo o seu melhor, você está fazendo a sua parte, você não ficou a desejar. Mas a outra pessoa ela não quer. Daí você tem condições de você continuar fazendo o seu trabalho, desenvolver, mas cedo ou mais tarde Deus irá colocar as mãos, vai alinhar tudo certinho e vai dar tudo certo. Mas não deixe de fazer as coisas para Deus por problemas pessoais, momentos difíceis na sua vida. A palavra de Deus diz que precisamos ter isso. Precisamos governar bem a nossa casa para governar bem, ser o mordomo fiel à casa de Deus. O relacionamento entre pais e filhos, na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina. Doutrina são ensinamentos. Doutrina são diretrizes, são normas que estão ali para que a pessoa ela venha o máximo se alinhar à vontade de Deus. A gente tem entendimento que tem doutrinas humanas que estão ali justamente para funilar o homem, para funilar a mulher, para não deixar a pessoa viver. Mas tudo na vida tem doutrina. A instituição brasileira é doutrina. Porque senão a lei não tem ordem. Lá onde você trabalha tem doutrina. Só que o nome é diferente, o nome se chama normas. Na segurança do trabalho, tem as NRs, normas regulamentadoras. Nada mais é do que doutrinas. Então precisamos entender que tudo na nossa vida somos doutrinados. Somos doutrinados. Como os sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico, muito importante. Fazer um culto doméstico uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Sentar ali, louvar um hino, cantar um louvor, tocar um violão, um teclado, colocar um fundo musical maravilhoso, cantar, fazer uma oração. Abençoar o filho, abençoar a filha, a esposa. Fazer um culto doméstico. Culto é quando a gente presta algo a alguém. Estou cultuando a Deus. Neste momento, estou fazendo uma aula com vocês. Estamos aprendendo, até eu estou aprendendo. Então, estamos cultuando a Deus através dessa mensagem. Então, precisamos ter o culto no lar para aproximar a família. Ter um momento de você sentar à mesa, tomar um café gostoso num domingo pela manhã. Sabemos que durante a semana é uma correria, um corre-corre, mas no domingo pela manhã ou naquele dia que a sua família está em casa, no período da tarde, senta com ela à mesa. Prepara aquele café gostoso. Faz aquele café maravilhoso. Sabe o que é um café maravilhoso? É um cafezinho preto, um pãozinho com margarina. E a sua família ao redor da mesa. Não é aquele banquete, de repente um filho está virado, o outro está brigado, o outro não quer, a esposa. Não adianta isso. O banquete na mesa é consequência de tudo isso aqui que nós temos marcado. Relacionamento com Deus, casamento, filhos e trabalho. Então uma coisa puxa a outra. Tem muita gente que mora em palácios,
mas vive aprisionado. Tem muita gente que mora num casebre, mas é livre. Por quê? Porque no Antigo Testamento as pessoas eram qualificadas ou identificadas como homens e mulheres de Deus através dos seus bens. Jó, homem rico do Oriente. O homem mais rico do Oriente era Jó. Filhos e filhas, gados, ele era um criador de gado, ele era um fazendeiro. Então as pessoas olhavam para ele e viam, poxa vida, esse daí é um homem de Deus. Mas no Novo Testamento é diferente. Homens de Deus, como o apóstolo Paulo, não morreu sem um centavo no bolso. Pedro morreu sem um centavo no bolso. O Senhor Jesus morreu sem um centavo no bolso. Judas, até Judas, o dinheirinho que ele tinha ali, da malandragem que ele fez, e ele morreu sem esse dinheiro também. Então, o homem de Deus no Novo Testamento, na nossa era, não se mede por bens materiais. Engana-se. Você está enganado se você acha que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, porque você tem casas, tem carros, trabalha numa empresa muito boa, ou tem uma empresa muito boa, ou tem uma profissão muito boa. Engana-se. Você é homem de Deus quando você faz isso. Tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Quando você tem o seu casamento blindado, firme nas promessas do Senhor. E quando os seus filhos estão ao seu redor, independente se são problemáticos ou não, mas estão ali. E o seu trabalho. Então, no Novo Testamento é isso. Pessoas com problemas, mas tementes a Deus. Prosseguindo aqui. Os princípios que regem o casamento cristão são a monogamia e da heterossexualidade. Então, é a pessoa que não tem ninguém, de ambos os sexos. Pessoas que são solteiros, que são héteros. Homem e mulher. Eles se unem, constituem família, reproduzem, dão frutos, filhos, e filhos dos filhos, vão crescendo, desenvolvendo, e de repente tem a família. Então isso é um princípio cristão. Vamos falar agora um pouquinho sobre a família cristã, sobre ataque. Então você casado, eu casado, todas as famílias, todos os casamentos são alvos do diabo. Então precisamos entender. O ataque do Estado materialista. Vamos falar sobre o materialismo agora. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da igreja de Cristo. Você vê, além do governante ele passar a mão naquilo que não é dele, ele ainda promove ambientes propícios à separação. Hoje pela madrugada eu estava no trabalho pensando aqui, o maior e melhor plano de saúde existente no Brasil se chama SUS. Maior e melhor plano de saúde existente no Brasil se chama SUS. Nossa, mas como assim, Lincoln? Explica melhor. Veja só. A maioria dos cirurgiões, dos profissionais de saúde, que atendem planos particulares, aonde pessoas do dinheiro, pessoas que têm condições monetariamente falando, procuram, na maioria das vezes são os mesmos que atendem no SUS. A grande diferença é que é o seguinte, é em relação à matéria-prima, é as condições que o profissional se submete. Por exemplo, o cirurgião ele vai fazer uma cirurgia de, por exemplo,
fratura de ossos de antebraço. No SUS, normalmente é usada uma placa nacional boa, funcional. No plano de saúde é usada uma importada, boa, funcional também. As duas vão servir para a mesma função, mesmo objetivo, mesmo tempo cirúrgico, porém, muitas das vezes, o material usado para a preparação da cirurgia no SUS não tem a mesma qualidade existente onde é uma empresa privada. Então, o cirurgião, muitas das vezes, ele precisa trabalhar com o que ele tem e não com o que ele precisa de fato e de verdade. Então, tem dificuldades. E muitos cirurgiões bons que estão ali, às vezes até estão no serviço SUS para ensinar os residentes, para desenvolver o trabalho ali de mentoria dos novos residentes, eles deixam de atuar no SUS justamente por causa disso. Conheço colegas que trabalham assim, que estavam no SUS ganhando um valor simbólico ali do serviço, deixaram justamente porque não tem um apoio do SUS para poder dar continuidade no trabalho. Material precário. Ao invés de ter 3 instrumentais, às vezes tem 1. Às vezes esse 1 está com problema. Como que vai trabalhar? Então, os maiores profissionais estão no SUS. Os melhores profissionais estão no SUS. Então, valorize o Sistema Único de Saúde. Porque ali tem ótimos dentistas, tem ótimos fisioterapeutas, tem ótimos cirurgiões bucomaxilo, ortopedistas, vasculares, cirurgia plástica pós-bariátrico. Então, enfim, infinidades de profissionais que estão ali para te ajudar. Procure. E você será abençoado, será atendido, muito bem atendido por eles. Sabemos que varia de profissional para profissional, mas tem muita gente boa ali. Beleza? Voltando para a lição aqui. O ataque em relação aos homens que eles são materialistas. O valor que é distribuído para a saúde, muitas das vezes eles se perdem no caminho. Se perdem no caminho. Então não chega no SUS, não chega no serviço, no Sistema Único de Saúde. Em algum momento se perde no caminho. Por essa razão temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa comprovada leitura cristã e a constante vigilância e prática da oração, que é a palavra de Deus, norteie o nosso lar. Então, assim, culto doméstico, a oração, o convívio, o elo, tudo isso nos fortalece para ficarmos longe, inibido dos ataques do maligno, protegido contra os ataques do maligno, que muitas das vezes vem através da televisão, vem através de redes sociais, que é um perigo hoje em dia. Então precisamos tomar atento. O ataque da famigerada ideologia de gênero. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Imagine, engenheiros sociais. Os caras estudam para poder fazer algo para desfazer, desconstruir tudo aquilo que você tem construído, tem suado, tem levado ali no banho-maria para poder contornar. Tem um endemoniado lá, que estudou lá, com o povo da bandeira vermelha. Estão lá, estudando, tendo verba política para poder sair da faculdade. Às vezes nem estudam, né? Às vezes não estudam porque a maioria dessas pessoas que tem a bandeira vermelha como o poste ídolo da sua vida, muitos deles não estudam, são vagabundo igual o pai, né? O pai deles tem 9 dedos. E o pai do 9 dedos é o diabo. Então, dessa forma, o diabo usa
a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. Quer dizer, você não nasce homem, você homem não nasce homem, e você mulher não nasce mulher. Isso que você tem aí, esse órgão masculino que você tem, ou feminino que você tem, isso está aí porque em algum momento da vida apareceu no momento que você nasceu. Não foi Deus que fez você homem, fez você mulher. Você nasceu e com o tempo você vai descobrir se você quer ser homem ou se você quer ser mulher. Ou se você que é mulher vai continuar sendo mulher ou vai ser homem. Eu vi uma vez um testemunho de um homossexual, ele disse assim na entrevista, que quando o homem ele é traído por sua esposa, sua namorada, enfim, cria-se uma revolta tão grande na vida dele que ele vai para o homossexualismo. Alguns deles, não posso afirmar todos, alguns deles vão para o homossexualismo porque os homossexuais, eles são fiéis aos seus parceiros. As lésbicas, as homossexuais, elas também são fiéis à sua parceira. Então, isso é um pensamento que o diabo coloca na cabeça dessa pessoa, para ela, no momento em que houver a disseminação, ou no momento que houver a separação entre o homem e a mulher, eles se encaminhem para o outro lado do homossexualismo. Então, dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu. A criação não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Quer dizer, a criança vai nascendo, vai crescendo, vai desenvolvendo, e através da ação social, redes sociais, televisão, escolas, a criança ela vai saber tomar decisão se ela vai querer ser homem ou mulher. Seja bem-vindo, Rubens. Deus abençoe você e a sua casa. Um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. E também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher. Então eles ignoram o que Deus fala lá em Gênesis, no capítulo 1, do 26 ao 27. Que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Então eles tentam abolir versículos bíblicos que dizem ao contrário dos seus atos pecaminosos. Então precisamos tomar atento. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência científica, uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também dá-se em relação à mulher, pois ela é definida por causa do seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos, sua genética possui os cromossomos XX que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente esse pensamento. Então, existem ferramentas que apoiam esse versículo onde que Deus ele criou o homem, criou a mulher. Então, os esquerdistas eles querem fazer tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Eles querem abolir aquilo que Deus fez. Então, só lembrando, a família está sob ataque do Estado materialista e da ideologia de gênero. Infelizmente, estamos sobre esses ataques mundanos, diabólicos. Então, para finalizarmos aqui, a esse respeito, criar filhos não é política,
não a política, não a sala de aula. Então, a respeito de você criar o seu filho, não a política e não a sala de aula, não há laboratório, nem mesmo o púlpito. É o lugar da maior influência. Então, o púlpito é o lugar de maior influência. Devemos entender que é através da família cristã que a graça de Deus, uma visão de Deus, os erros do mundo e um caráter cristão são mais poderosamente transmitidos. Então, assim, no Novo Testamento, quando Deus escolheu guiar o seu povo, a Bíblia repetidamente indica que Ele procurou uma pessoa. Então, assim, Deus, Ele sempre vai procurar uma pessoa para transmitir a mensagem. Deus sempre vai colocar uma pessoa instruída para poder orientar você, sua casa, seus filhos, de como você caminhar com Deus. Fazer a sua família desenvolver um bom trabalho, a união, e onde você e sua casa será abençoada. Então, não esqueça, sobre a mordomia, nada mais é do que você ser um administrador. Seja um administrador da sua casa, da sua família, seu relacionamento com Deus, seja um mordomo, um administrador do seu relacionamento com Deus. Seja um mordomo do seu casamento, seja um mordomo dos seus filhos, seja um mordomo lá no seu trabalho. E Deus será na sua vida, na sua casa, tá bom? Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. E lembre-se, você é um vencedor, você é uma vencedora. Deus abençoe em nome de Jesus.